Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas de volta. Bom, primeiro eu espero que vocês já estejam se adaptando, né, a essas aulas de vídeo. Espero que esteja ficando claro o conteúdo, eu estou tentando destrinchar ao máximo aí, né. E vamos dar andamento então a raízes de equações. Na aula passada a gente viu o método da falsa posição. A gente encerra então os métodos intervalares e hoje, e na nossa última aula desse tópico, que vai ser a próxima, a gente vai ver os métodos abertos. Então, o primeiro método aberto que a gente vai ver é o método de Newton, tá? Mas antes, vamos relembrar, né, o que era método intervalar, o que era método aberto. O método intervalar, a gente partia de um intervalo, como vocês viram no método da bisseção, no método da falsa posição. Era um intervalo onde eu tinha garantia de ter pelo menos uma raiz lá dentro e eu ia espremendo, eu ia segmentando esse intervalo até atingir meu critério de parada. Agora, nos métodos abertos, a gente não vai ter mais um intervalo inicial. A gente vai simplesmente chutar um valor ou dois valores, vocês vão ver na aula que vem, e esses valores vão sendo atualizados de acordo com o método, ok? A consequência é que talvez esses métodos podem divergir, que é o que a gente vai ver hoje, por exemplo. Então, o método de Newton, gente, ele é baseado em uma coisa, não sei se vocês já ouviram falar, que é aproximação por polinômio de Taylor de primeiro grau. Então, o que é isso? Então, vejam só, essa função aqui é f de x, ok? E eu estou aproximando localmente essa função f de x em torno aqui do ponto xk menos 1 por um polinômio de grau 1, ou seja, uma reta que passa tangente a essa curva, a minha função f de x, nesse pontinho aqui xk menos 1. Então, o polinômio de Taylor de primeiro grau, ele é uma aproximação local por uma reta. Então, eu estou dizendo que é uma aproximação local porque é em torno aqui desse pontinho aqui, xk menos 1, ok? E essa aproximação, né, por polinômio de Taylor, ela resulta nessa expressão, ó. Então, eu posso reescrever a minha função f de x como sendo igual a todo esse termo aqui, que vai depender, claro, do xk menos 1, né, já que eu estou fazendo uma aproximação local, mais um erro. Então, essa expressão aqui, desconsiderando esse termo de erro aqui, é a expressão dessa equação de reta aqui, que é o polinômio de Taylor de primeiro grau, ok? Percebam, claro, que essa expressão aqui, ó, antes do erro, é uma equação de reta, né? O x está elevado à primeira potência. Então, o polinômio de Taylor, dando uma ideia mais geral para vocês, são aproximações polinomiais e locais para a sua função. Por que é interessante isso? Aqui eu fiz uma aproximação de primeiro grau, mas existem os polinômios de Taylor de segundo grau, de terceiro grau, de quarto grau. Então, eles são muito úteis para aproximar localmente funções que talvez são difíceis de você manejá-la analiticamente. Talvez você está interessado na derivada em algum ponto da sua função e está difícil de calcular isso, ou você não tem capacidade de calcular, você pode fazer aproximações por polinômios de Taylor, dependendo do grau que você queira, e aí ao aproximar a sua função localmente aí, num ponto por um polinômio de Taylor, e você quer calcular a derivada, por exemplo, calcular a derivada de um polinômio é muito simples, né? Então você conseguiria aí, por exemplo, aproximar a derivada da sua função ali localmente em algum valor. Então esta é a aproximação por um polinômio de Taylor de primeiro grau localmente para uma função. Aonde eu quero chegar? O método de Newton, gente, ele se baseia nisso. Olha só. O método de Newton ele pode ser derivado utilizando então o polinômio de Taylor. Então, como a gente viu no slide passado, né, uma aproximação polinomial para f de x em torno do ponto xk menos 1, ela pode ser escrita como essa expressão aqui, ó. Como eu disse, esse primeiro termo aqui antes do termo de erro é a equação de reta do polinômio de Taylor de primeiro grau. Então, desprezando esse termo de erro, pessoal, eu posso dizer que a minha função ela é aproximadamente igual àquela equação de reta, né? Ou seja, estou dizendo que a minha função é aproximadamente igual a essa equação de reta aqui localmente. Se a minha função é aproximadamente igual a esta equação de reta que vem
da aproximação do polinômio de Taylor, a raiz desta função aqui, eu posso dizer que vai ser aproximadamente igual à raiz desta equação de reta. Pronto, gente. A gente tem o método de Newton. Então, o método de Newton é simplesmente baseado nas raízes geradas, né, pelas aproximações dos polinômios de Taylor. Então, como eu estou aproximando a minha função por esta equação de reta aqui, é simples, basta eu encontrar qual que é a raiz desta equação de reta, que vai ser, para mim, uma aproximação para a raiz desta função aqui, que é o que eu quero aproximar de fato, né? Então, isolando esta equação aqui igual a zero, para a gente encontrar a raiz, né, dessa função que depende aqui de x, o cálculo está aqui no slide, vocês podem pausar e analisar, e aí, enfim, a gente encontra a expressão genérica para a formulinha do método de Newton, e ela é dada por essa expressão aqui, ó. Então, percebam que as minhas aproximações no método de Newton vão ser sempre iguais à aproximação anterior menos a função aplicada na aproximação anterior dividido pela derivada aplicada na aproximação imediatamente anterior. Então, percebam que para o método de Newton ser inicializado, ele precisa de um chute inicial. Vamos dizer x1. Então, se eu colocar o x1 aqui, gente, ó, eu consigo ter o valor dele aqui, calculo a função, a derivada, eu encontro quem? O x2. Depois eu coloco o x2 aqui, função derivada, encontro quem? O x3, e por aí vai, até que você atinja o critério de parada. Vamos ver a interpretação geométrica, gráfica, de como é que esse método funciona? Então é muito simples, gente. A gente começa aqui com o x1, que é um chute inicial. Você projeta esse x1 aqui na sua função, que é essa curva aqui, tá? A nossa função, a raiz que a gente quer aproximar é esse alfa aqui, tá? Então, a nossa função é essa curva. Então, projeta o x1 aqui nessa curva, traça uma reta tangente nesse ponto, que vai ser exatamente a aproximação do polinômio de Taylor. Quando esta reta tangente tocar o eixo das abscissas, vai ser exatamente o quê? A raiz dessa aproximação do polinômio de Taylor desta reta, que é exatamente dada por essa expressão aqui. Então, você encontra o seu x2. Projeta de novo o x2 na função. Traça de novo uma reta tangente a esse ponto, dada pela aproximação do polinômio de Taylor de grau 1. Quando esta equação de reta tocar de novo o eixo das abscissas, você tem a sua próxima aproximação, o x3. De novo, projeta, reta tangente, raiz. E por aí vai até você atingir o critério de parada. Essa é a ideia do método de Newton graficamente, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham pegado a ideia. A fórmula importante que a gente precisa, a fórmula iterativa, o nosso processo de atualização do método de Newton, é essa expressãozinha aqui, ok? Então, vamos fazer um exemplo na mão para a gente entender bem. Então, olha só. Vamos aproximar a raiz dessa função aqui, utilizando o método de Newton, onde o nosso chute inicial vai ser igual a 2, e a gente vai considerar, olha só, um novo critério de parada dado por esse daqui, ó, que é diferente dos que a gente vem adotando, né? Eu quero brincar aí com diversos critérios de parada com vocês. Então, esse critério aqui é sempre a sua nova aproximação menos a imediatamente anterior em módulo, dividido pelo módulo da sua mais recente aproximação. Se isso tudo for menor do que uma tolerância que eu pré-especifiquei, a gente parou o algoritmo, ok? Como a gente vai utilizar o método de Newton, a gente precisa da derivada da função. A gente tem que conhecer a derivada da função, tá? É uma suposição, né? Vocês veem que na expressão iterativa do método de Newton eu preciso da derivada. Então, se eu tenho uma função a qual eu não sei derivar, a derivada não é conhecida, não vai dar para estar utilizando o método de Newton, e isso motiva o método que a gente vai ver na próxima aula, ok? Mas fica para a gente ver na próxima aula, na nossa próxima videoaula. Bom, então, como eu disse, no método de Newton, cada aproximação vai ser dada por essa expressão aqui. Então, a gente não tem mais, pessoal, aquele intervalo inicial, aquela segmentação que a gente fazia lá no método da bisseção, no método da falsa posição, não. Aqui o raciocínio ele é mais direto. Então, a nossa tabelinha, a gente vai precisar somente do K, para a gente contar as iterações, o XK, que vão ser as nossas aproximações para a raiz, né? A gente vai começar a gerar a nossa sequência aqui. F de XK, F' de XK, para quê? Exatamente para a gente jogar nessa expressão, a gente precisa desses caras. E aqui no final está o nosso critério de parada, para a gente sempre estar conferindo para ver quando que a gente vai parar esse algoritmo. Então vamos começar do começo. Então o nosso primeiro x, ele está valendo 2,
tá? A função aplicada em x igual a 2 dá esse valor, então é simplesmente pegar o 2 e jogar aqui, ok? Tomando cuidado, tá, gente, de sempre quando aparecer as funções trigonométricas, vocês joguem os números lá dentro, considerando o ângulo em radianos, ok? Não coloquem em graus não, senão vocês não vão chegar nesse resultado aqui. E lembrando que esses resultados estão aproximados para 3 casas decimais. A derivada aplicada nesse ponto, só jogar aqui nessa expressão de baixo, né? Esse sec é a secante ao quadrado. E, claro, a gente não tem critério de parada ainda para avaliar, porque eu não tenho termo anterior a esse x1, né? Vamos para o próximo, então. x2 é simples. Como é que eu vou calcular o x2? Bom, o x2 ele vai ser o x1 menos a função aplicada em x1 sobre a derivada aplicada em x1. Então, é só pegar estes termos aqui, ó, gente, jogar nessa expressão que você obtém o x2. E aí, a função aplicada neste x2 vai ser este valor e a derivada aplicada no x2 vai ser este valor aqui. Agora, a gente já consegue verificar o critério de parada. Como é que vai ser a conta? Vai ser a sua mais recente aproximação, que é quem? O seu x2, menos a aproximação imediatamente anterior, que é quem? O seu x1, sobre o módulo do x2, isso vai dar 0,086, ok? Se vocês quiserem fazer isso junto comigo, pausem o vídeo, fazem as continhas aí na calculadora para conferir, tá bom? 0,086 está maior do que 0,05, então a gente não vai parar ainda esse algoritmo. Vamos para mais um passo. K igual a 3, para eu encontrar o x3, gente, vai ser como? x3 igual a x2 menos a função aplicada em x2 sobre a derivada aplicada em x2. Então, é só utilizar os termos aqui da sua segunda linha para encontrar o valor do x3 que está aqui. E aí, a função aplicada no x3, a derivada aplicada no x3, né, que é 2,279. E aí, enfim, fazendo o critério de parada, como é que vai ser a condução? É a sua mais recente aproximação, que é o x3, menos a aproximação imediatamente anterior, que é o x2, sobre o próprio x3, tudo isso em módulo, deu 0,039, que, enfim, é menor do que 0,05. Então, a gente parou o nosso algoritmo e a nossa aproximação final é o x3, portanto, 2,279 é a aproximação que a gente obteve para a raiz desta função aqui, desta equação, considerando, claro, o método de Newton e assumindo o x inicial como sendo igual a 2 e respeitando esse critério de parada aqui, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro. Foi mais direto, né, do que os métodos anteriores. A gente não saiu de um intervalo e sempre respeitando esta expressão aqui iterativa para a gente construir as nossas aproximações, tá bom? Como sempre, um exercício para vocês praticarem. Então, tem uma nova função, um novo valor inicial, um método de Newton, o mesmo critério de parada, com a mesma tolerância, inclusive, e eu encontrei essa aproximação aqui, ok? Bom, antes da gente ir no VCN, é interessante a gente ver aquilo que eu mencionei no comecinho da aula. Às vezes esse método, pessoal, o método de Newton, ele pode divergir. Então, por exemplo, olha só essa função aqui, ó. Uma função esquisita, a raiz a qual eu quero aproximar é essa. Então, imagine que você tem um chute inicial aqui, ó, que aqui na figura eles estão chamando de x0, ok? A gente trabalha com x1, mas aqui na figura eles estão chamando de x0, enfim. Então, projetou o seu chute na função, traçou a reta tangente, que está aqui. Quando essa reta tangente tocar o eixo das abscissas, vai ter o seu próximo x, que vai ser o x1. De novo, projetou o seu x1 na função, traçou a reta tangente. Quando essa reta tangente tocar o eixo das abscissas, você vai ter o seu próximo x, que é o x2, que é o que a gente vem fazendo no método de Newton. Projetou o seu x2 aqui em cima, traçou de novo a reta tangente. Quando essa reta tangente tocar o eixo das abscissas, você vai ter o seu x3. O que está acontecendo, gente? Eu estou cada vez mais longe da minha raiz, alternando de lado ainda, né, dessa raiz, e o método, acho que vocês conseguem perceber, não vai para lugar nenhum, ele diverge, ok? Então, aqui no método de Newton não tem a garantia da convergência. Vamos ver um outro caso interessante, olha só. Aqui eu tenho a minha função, aqui eu tenho a raiz a qual eu gostaria de aproximar. E aí, olha só, o meu chute inicial está aqui, o x0, projetei na minha função, reta tangente, me gerou aqui o meu x1.
projetei na minha função de novo, reta tangente, vai me gerar o meu x2. Projetei de novo, reta tangente, x3. Projeção, reta tangente, x4. O que está acontecendo? Estou aproximando o que aqui? Um mínimo local, que não tem nada a ver com a raiz que eu estava querendo. Então aqui o método vai convergir, beleza, mas é para um mínimo local aqui que não é nada a ver com a raiz que eu estou querendo. Qual que foi o problema aqui? Provavelmente seu chute inicial foi muito ruim, né? Então lembrem-se que o chute inicial também tem que ser bem pensado para você não levar a conclusões que você não quer, como nesse caso, tá? E uma última situação onde você tem uma função que tem um monte de raízes, olha só, você tem raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui, raiz aqui, e o método pode ficar perdido. Então você tem o seu x0, projetou, x1, de novo projetou, reta tangente x2, e você vai alternando entre essas raízes aí, e acho que você não vai para lugar nenhum. O que seria interessante aqui seria talvez você utilizar o método intervalar para você esmagar cada uma dessas raízes, ok? Talvez seria mais eficiente. Vamos lá no VCN, então agora a gente vai lá no VCN e ver o que vai acontecer de novo com aquele problema da velocidade do foguete para cima. Lembra que a gente vem brincando com essa expressão bastante, a gente sempre chegou aqui nesta fórmula, né, que a gente vem jogando lá no VCN, só que agora a gente vai usar o método de Newton com o mesmo critério de parada que a gente vem adotando para a gente ver se a gente vai ter uma maior eficiência, tá? Então vamos lá no VCN. Bom, eu estou aqui com o VCN aberto, deixa eu fechar aqui, que eu já havia feito, né? Então agora vocês vão em ajustes de curvas, que não é ajuste de curvas, é cálculo de raízes, vão em métodos de Newton. Método de Newton. Então, a mesma interface, gente, aqui tem os critérios de parada. E aí vocês entram com a função aqui. Eu já tinha a função lá no meu bloquinho de notas. Então, deixa eu copiá-la aqui de novo. Entram com a função aqui. O critério de parada eu vou manter, que é o mesmo aqui em cima, né? E aí vocês vão entrar com a derivada da função. Então, eu preciso o que? Derivar essa função aqui feia, né? Ela é um pouquinho feia, não é tão feia, não tem funções mais feias. A gente precisa derivar aqui. Para derivação, gente, não precisam fazer a conta na mão. Eu recomendo vocês utilizarem o Symbolab, por exemplo, tá? Se a função for feia. Ele tem cheio aqui de coisinhas para fazer, integral, enfim, limite. E aí simplesmente vocês pegam aqui o símbolo da integral, coloca a sua função aqui dentro, aplica em ir, e aí você tem de cara a derivada bonitinha matematicamente da sua função. Então se vocês fizerem isso, vai vir essa simples derivada aqui, ó. Então vou copiá-la e vou jogar aqui a derivada da função. Lembrem-se, né, claro, que o método de Newton ele precisa da derivada da função, né? A gente aplica sempre essa expressão aqui, então eu preciso da derivada da função, por isso que tem um campo aqui no método de Newton lá no VCN para derivada. O x inicial, que eles estão chamando aqui de x0, né? Lembram-se que lá no método intervalar a gente colocava o intervalo 10, 50, né? Vamos colocar um chute inicial de 10, tá? Para ser algo próximo dos métodos anteriores, para a gente poder tentar manter um mínimo de comparabilidade, né? A precisão é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí, vamos botar para calcular? Olha só, gente, que coisa... Eu acho isso muito impressionante. A gente precisou apenas de 6 iterações. Lembra lá no método da bisseção, a gente precisou de 37, se eu não me engano, iterações. Na falsa posição a gente precisou de 32. Na última aula eu vou resumir isso, tá? E no método de Newton, a gente, com apenas 6 iterações, a gente chegou no mesmo resultado, eu acho, dos métodos anteriores. Esse aqui é o primeiro erro menor do que a precisão que eu coloquei aqui, de 10 a menos 8, né? Deixa eu ver se está certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, isso, 10 a menos 8. E olha só como é que esse erro ele cai muito rápido, né? Então é um método que ele é muito eficiente, ele é bem mais rápido do que os métodos que a gente viu na aula passada, tá? Bom, então esse aqui é o resultado, é bem parecido com o que a gente viu, e então eu encerro aqui método de Newton. Não se esqueçam, função, derivada e apenas um chute inicial. A gente se vê na próxima aula, última aula de raízes de equações. Até mais!